Olá, olá, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, sintam-se à vontade. Estamos aqui mais uma terça-feira no nosso projeto de limpeza emocional na prática. É um projeto da qual eu convido alguém que queira participar, né, alguém da audiência, para fazer essa prática comigo para limpeza de emoções negativas, para limpeza de memórias que a pessoa tenha, memórias negativas que trazem emoções negativas, né? Então, podemos trabalhar ansiedade, medo, raiva, culpa, sensação de não merecimento, insônia, muitas emoções. A gente pode trabalhar muita coisa. Então, a pessoa vem com um caso, às vezes a pessoa nem sabe o que sente, mas ela pode, por exemplo, falar que ela tem, eu não sei o que eu sinto, mas eu tenho eu não sei, mas eu nunca quero andar de carro, por exemplo. Eu não quero dirigir. Mas por quê? Porque eu não tenho vontade. Só isso. Aí a gente começa a investigar e começa a tirar as verdadeiras razões pela pessoa realmente não querer andar de carro, por exemplo, né? Então, muitas vezes é medo, algum trauma que a pessoa teve na infância ou trauma mais recente, né? Então, assim, eu vou daqui a pouquinho, vou esperar o pessoal entrar, né? Boa noite, pessoas, sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar e vou convidar alguém que queira participar, trazendo alguma questão, algum caso da sua vida que te incomode, para a gente trabalhar uma técnica. E essa técnica que a gente vai trabalhar é a EFT, Emotional Freedom Techniques. Eu trabalho muito com essa técnica, que é uma acupuntura sem agulha. A gente dá leves toques em alguns pontos do nosso corpo, alguns pontos meridianos de acupuntura, da quais a gente desobstrui o nosso fluxo energético, porque alguns acontecimentos que nos incomodam, algumas emoções negativas que tanto machuca a gente, acaba bloqueando o fluxo energético, fazendo a gente ter até dores físicas, né? Gerando até doenças, mal-estar, enfim. Então isso ajuda muito a gente, essa técnica ajuda muito a gente limpar tudo isso. E eu gostaria que vocês passar esse recado também, que vocês estejam cientes que quem queira participar, essa live, né, eu vou deixar exposta nas minhas redes sociais. Então, eu presumo já que quem queira participar esteja de acordo que outras pessoas também vão ver essa live, tá? Então, quem topar de fazer essa sessão comigo aqui ao vivo e a cores, tem que estar de acordo que essa live vai estar exposta, tá? E é muito importante esse trabalho, porque além da pessoa que fizer aqui essa terapia comigo, essa prática aqui comigo agora, além dela ser ajudada, muita gente vai ser ajudado também. As pessoas que estão assistindo agora aqui com a gente e as pessoas que vão assistir depois, porque eu vou deixar gravado aqui no IGTV, aqui no Instagram, eu vou deixar no YouTube também, tá bom? E alguém já deu um tempinho, né? Nós já demos, deixa eu ver, 9 minutinhos, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Se alguém tem interesse em participar agora comigo, de fazer essa técnica na prática aqui comigo, é só escrever aqui embaixo, eu quero, tá? Eu vou ver quem que gostaria, tá? Lembrando que quem concordar em fazer essa terapia aqui comigo na hora que é ao vivo e a cores, tem que topar de deixar exposto, né? Porque tem gente que não liga de trazer algum caso, né? Algum problema, alguma questão dela, e as outras pessoas também verem,
né, também assistirem, com certeza vai ser de uma grande ajuda. E se ninguém se manifestar, não quiser expor a sua questão, eu vou pedir para vocês, vou pedir para vocês sugerirem um tema aqui para a gente trabalhar e fazer a EFT geral, tá? Então vocês podem sugerir o tema que vocês quiserem, pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser algum tipo de trauma, alguma situação. É só vocês escreverem aqui embaixo qual tema que vocês querem. A gente trabalha a EFT para limpar isso daí. Aí a gente trabalha geralzão mesmo, não vou chamar ninguém em particular aqui, tá bom? Então, vocês podem já colocando, a gente vai ver que tema que sai mais. É medo, é tristeza, é raiva, é angústia, é preocupação, é ansiedade, é insônia. Então, eu vou pedir para vocês sugerirem um tema, senão eu que vou sugerir aqui. Vou até anotar aqui o tema da minha cabeça, vamos ver. É um tema que eu já estou trabalhando, trabalhei bastante semana passada. Estou trabalhando, hoje já é terça, né? Então ontem trabalhei bastante e hoje também. Ok. Ninguém vai sugerir nenhum tema, então eu vou sugerir, tá? Eu gostaria da gente trabalhar hoje procrastinação. Nós trabalhamos semana passada a ansiedade, né? E agora eu sugiro para vocês procrastinação, né? O que traz a procrastinação? O empurrar com a barriga, né? O deixar, vou fazer depois eu faço, amanhã eu faço, né? Então isso acaba atrapalhando muito o planejamento da gente, né? Então acaba... eu vou me programar amanhã, eu vou fazer essa tarefa, eu vou ler esse livro, eu vou ligar para não sei quem, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, mas agora apareceu algo, vou fazer isso aqui agora. Então, muitas vezes a pessoa, ela deixa de fazer aquilo que ela tem que fazer, ou por ter medo, ou porque acha que não está preparado para fazer, ou acha que não vai fazer bem feito, né? Então, a procrastinação tem muitas razões, né? Então, a gente simplesmente deixa para lá, não é importante, amanhã eu faço, né? Então, eu vou trazer aqui algumas emoções, alguns sentimentos, algumas emoções que a gente sente na questão da procrastinação, quando a gente deixa para lá, e algumas sensações físicas também. Antes de mais nada, alguém aqui tem essa coisa de procrastinar, de empurrar com a barriga, ou eu faço depois, deixa para depois. Boa noite, Érica, tudo bem? Boa noite, Espaço Luz, Terapias. Boa noite, Mário. Boa noite, Tati. Terapeuta. Edúrios. Amir, boa noite. Ângela. Cláudio. Ana. Cleidiane. João Província, né? Isso. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Alguém aqui passa por essa situação de procrastinar? De deixar para fazer depois o que você deveria fazer agora ou o que você se comprometeu em fazer? Alguém passa por essa situação? Boa noite, Elias. Boa noite. Sim, Érica. E o que você sente quando você vê que chegou no fim do dia e você não fez o que você tinha que fazer? Qual é a sensação? Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, assim, qual é a sensação, né? Me comprometi a ler. Vamos falar um exemplo assim. Eu me comprometi eu quero ler um livro aí que achei bem interessante, até separei, eu vou ler o livro hoje, né? Mas não falou, não se programou que hora você vai ler, quando, onde, nada.
Então, aí chega no final do dia, você olha para aquele livro e fala, caramba, não li de novo. Ou, hoje eu vou dormir mais cedo. Hoje eu vou dormir 9, 10, 11 horas da noite, porque eu costumo dormir meia-noite, por exemplo, 1 hora. Vou dormir 1 hora mais cedo hoje. Aí chega, quando você vai ver, eu falei que eu vou dormir às 10 horas, mais um pouquinho, 10h30, 11 horas, quando você já vê meia-noite, 1 hora, e você procrastinou esse seu planejamento. Então, o que você sente, né? Frustração, com certeza. Vou até anotar aqui. Frustração, dá até um certo desânimo. Eu vou colocar aqui também o que vocês escreverem aqui e o que muitas pessoas que eu trabalho em relação à frustração, o que eles me passam também, tá? Então, frustração, desânimo. Muitas vezes a pessoa tem raiva dela mesma, tá? Vou pôr raiva aqui também. A pessoa também sente muitas vezes quando ela vê que chega no final do dia, ela não fez o que tinha que fazer, que ela programou para fazer, ela fica com medo, fica com medo mesmo, pensando, poxa, até se colocando para baixo, eu não fiz porque eu sou incompetente, eu me sinto incompetente, por isso eu vou empurrando. Eu vou pôr também incompetência, porque muita gente falou isso já. Incompetência. Medo de fazer errado. Então, às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, tem uma tarefa para fazer, mas deixa de fazer porque acha que vai fazer errado. Então, vai deixando, vai empurrando. Medo de fazer errado. Boa noite, Zezé. Boa noite. Tá. Tem mais alguma sensação? Fisicamente, tem gente que fica meio desesperado também. Vou por desespero, tá? Fisicamente, às vezes a pessoa olha, por exemplo, lembra daquela tarefa, olha para aquele livro que ela se comprometeu em ler, dá até um calafrio, um frio na barriga, sabe? Porque fala, poxa, eu não fiz mais um dia. A pessoa se sente pequena, fraca. A pessoa olha, dá uma ansiedade também, uma certa ansiedade. Aí dá uma palpitação, né? Fala, poxa, não fiz esse exercício, não fiz isso que eu tinha que fazer, né? Palpitação. Dá um certo nervoso também. Nervoso. Desânimo. Já pus aqui, Cláudio. Desânimo. Às vezes a pessoa se sente... sente que não tem controle, né? Da própria vida. Sente-se sem controle. Sem controle da própria vida. Raiva também, isso. Bom, falta de paciência, muito bom. Não tem paciência, né? Então, gente, é o seguinte, nós vamos começar agora a fazer a técnica, eu vou usar essas emoções, essas sensações fazendo a técnica. Quem não sofre ou quem não tem essa coisa de procrastinar, não tem problema, pode fazer a técnica junto, tá? Colocando assim uma situação que te incomode, né? Por exemplo, você é uma pessoa ansiosa e te dá várias coisas, várias sensações, te dá medo, te dá uma angústia, te dá coisas que, por exemplo, eu não escrevi aqui, que eu não vou falar aqui. Então, você pode substituir. Por exemplo, você não sente que você é incompetente. Aí eu começo a falar aqui incompetente, me sinto incompetente. Em vez de você falar, me sinto incompetente, você pode falar, me sinto angustiado. Aí você coloca as suas palavras no que você está sentindo, entendeu?
Então, antes de começar, eu vou explicar como é que funciona a técnica rapidamente para vocês acompanharem e a gente já começa. E antes disso, as pessoas que sentem a procrastinação, quanto de 0 não, né? Porque 0 é não sentir nada, mas quanto de 1 a 10 vocês sentem isso daqui? Sendo que 10 é muito forte, tá? Lembrem-se que eu pergunto isso porque depois da técnica eu vou repassar essas emoções e vocês vão falar se vocês estão sentindo a mesma coisa ainda, na mesma intensidade, tá? Então, vocês... De 0 a 10, quanto de frustração, de raiva, de medo, de desânimo? Enquanto vocês vão colocando, eu vou explicando a técnica rapidamente, tá? Nós vamos dar leves toques em algumas partes do nosso corpo, que são meridianos de acupuntura, que será esse ponto em cima da cabeça, entre as sobrancelhas, do lado do olho, tem um ossinho aqui, aí pode ser qualquer olho, direito ou esquerdo, embaixo do olho, embaixo do nariz, aqui no queixo, nessa curvinha aqui, ó, tá? Na clavícula, aí você pode ser qualquer lado também. E embaixo do braço. Tem a axila, é aqui na linha do sutiã, na linha do mamilo, tá? Tanto homem quanto mulher aqui, ó, tá bom? Embaixo da axila, na linha do sutiã aqui do mamilo. Então, nós vamos dar pequenos toques, vocês vão me acompanhando e vocês não precisa falar em voz alta, né? Mas vocês podem só mentalizar, tá bom? E como eu disse, se eu falar alguma emoção aqui que vocês não sintam, vocês adaptem para o que vocês sentem dentro do problema de vocês, tá bom? Então vamos lá, vou pedir para vocês inspirarem profundamente. Soltem os ombros. Nós vamos começar com a técnica agora. Vocês vão começar a dar pequenos toques aqui nesse ponto do karatê que a gente chama, tanto faz o lado também, tá bom? E vocês vão repetir comigo. Mesmo eu procrastinando, eu me perdoo profundo e completamente. Mesmo eu sentindo desânimo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo, gente, que isso não pareça real, mesmo que isso pareça ser falso, podem falar, tá? Mesmo sentindo raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Agora, em cima da cabeça, vocês vão repetir o que eu falo, tá? Me sinto frustrado ao procrastinar. Sou procrastinador. Empurro o que eu queria fazer com a barriga. Do lado do olho. Me sinto incompetente. Sou procrastinador e isso me faz muito mal. E embaixo do olho, no ossinho, pode ser qualquer lado, tá, gente? Isso me dá um desespero. Chegar ao fim do dia e ver que eu não fiz o que eu tinha que fazer. E embaixo do nariz, isso me traz calafrios. No queixo, aqui nessa curvinha, tá? Quando eu procrastino, eu me sinto pequeno, me sinto fraco, sinto ansiedade. Agora na clavícula, qualquer lado, tá, gente? Nesse ossinho que a gente tem aqui. Me sinto ansioso, me sinto ansiosa. Me dá palpitação, o coração acelera quando eu vejo que eu procrastinei. Embaixo do braço aqui, na linha da axila, na linha do sutiã, do mamilo. Me sinto nervoso, eu fico nervosa. Eu sinto que eu não tenho controle na minha própria vida. Em cima da cabeça. Eu não controlo minha própria vida. Eu procrastino. Entre a sobrancelha. Eu não tenho paciência. Fico frustrado quando chega ao final do dia
e eu vi que eu não fiz o que eu programei. Do lado do olho, fico desanimado, com raiva de mim mesmo. Embaixo do olho, me sinto incompetente, inseguro. Me sinto inseguro, por isso procrastino. Embaixo do nariz, tenho medo de fazer errado, por isso procrastino. No queixo, sinto desespero quando eu vejo que eu procrastinei, que eu não fiz o que eu programei, que eu não fiz o que eu planejei. Na clavícula, isso me dá calafrios, me deixa nervoso, me sinto pequeno. Embaixo do braço, me sinto fraco, nervoso. Sinto que eu não tenho controle da minha própria vida. Em cima da cabeça, me sinto impaciente quando eu vejo que eu não fiz o que eu programei. Entre as sobrancelhas, eu vivo procrastinando e me sinto frustrado com isso. Do lado do olho, sinto raiva por procrastinar. Me sinto incompetente. Embaixo do olho, tenho medo de fazer errado, por isso eu procrastino. Embaixo do nariz, eu tenho medo de fazer errado, por isso eu deixo de fazer o que eu planejei, por isso eu empurro com a barriga, vou fazendo um monte de coisa, menos o que eu tinha programado. No queixo, me sinto pequeno, fraco, me dá calafrios. Na clavícula, me dá palpitação, me sinto ansioso, me sinto ansiosa, fico nervoso, fico nervosa. Embaixo do braço, sinto sem controle da minha própria vida. Fico impaciente quando eu vi que eu não fiz o que eu planejei. Pode parar um pouquinho. Fizemos algumas rodadas e agora, como vocês estão se sentindo? Quem fez, né, na prática aqui, como vocês estão se sentindo? Estão sentindo mais calmos? Essas palavras, essas emoções que eu disse aqui, elas aumentaram, elas diminuíram? O que aconteceu? Porque assim, conforme a gente vai fazendo as rodadas, as emoções, as sensações que a gente vai falando, vai fazendo e aplicando a técnica, elas vão diminuindo. No começo, tem pessoas que não sentem nada, tô do mesmo jeito, continua fazendo, que aí na segunda, na terceira rodada você já começa a sentir diferença. Tem gente que, por exemplo, a frustração era absurda, nossa, vinha a frustração, a raiva, tudo lá em cima. Aí você começa a fazer a técnica, a frustração ela vai diminuindo, né? Não tô tão frustrada agora, eu só tô assim, desanimado, entendeu? Ou às vezes a frustração foi embora, por exemplo, e no lugar da frustração veio desânimo, por exemplo. Mas desânimo vocês colocaram aqui também, né? Então, de uma emoção pode ser substituída por outra. Então, no começo também, a emoção que você tinha aqui, ela pode aumentar, ela pode ficar muito forte e você continua fazendo a técnica até ela diminuir. Por que eu falo, você continua fazendo? Porque essa técnica você pode fazer sozinho na sua casa. Fazer como a gente está fazendo aqui. Pega uma situação, uma emoção, alguma situação que te traga emoções negativas ou, por exemplo, a questão da ansiedade. Muita gente ansioso. Então, pega tudo que a ansiedade traz para você, anota,
coloca uma intensidade de 0 a 10, quanto que essas emoções tão de intensas, e começa a fazer a técnica falando todas as coisas ruins fazendo a técnica. Aí elas vão se desobstruindo, elas vão indo embora, tá? E o seu fluxo energético que fica todo emaranhado, todo bagunçado por causa dessas emoções, e aí ocasiona doenças físicas, né? Ocasiona mal-estar, ocasiona muita coisa ruim que você pode tomadas de decisões ruins. Então todas essas emoções aí, elas vão indo embora, elas vão diminuindo, e muitas vezes a gente também elimina, tá? E quando, me perguntam sempre, quando que eu vou parar de fazer, né, a EFT? Você vai parar de fazer, por exemplo, a EFT a gente trabalha um caso de cada vez, né? Então, você quer trabalhar procrastinação? Com o terapeuta é mais fácil, porque o terapeuta vai pegar uma situação, né, que você sempre procrastina, por exemplo. Aí ele vai entrar nessa situação, pegar as emoções dessa situação, vai fazer a técnica até diluir tudo. Aí, a hora que você não estiver sentindo mais nada que você falou, como a frustração, desânimo, a raiva, a hora que você não estiver sentindo mais nada, estiver sentindo paz ou compreensão, ou vier aquela sensação de que, nossa, eu tô com uma sensação que eu consigo fazer, que eu não vou procrastinar, não é só mental, não é só racional, entendeu? A vontade, aquela sensação de você querer fazer, ela vem. Então, o terapeuta vai analisar, com certeza, e vai ver realmente se precisa fazer mais da técnica para esse caso ou não. Aí você não precisa fazer mais, tá? Mas aí tem o caso de, agora eu quero trabalhar algum trauma, medo de dirigir. A gente vai puxar um exemplo, né? A gente vai puxar esse medo de dirigir, as emoções, as sensações físicas que elas trazem. A gente trabalha essa técnica e vai desobstruindo todo o seu fluxo energético, fazendo você ficar alinhado e tomar decisões melhores, fazer com que você volte a dirigir, fazer com que você se sinta melhor. Então, nós vamos fazer mais uma rodada com essas emoções e sensações físicas que vocês me passaram aqui para procrastinação, tá bom? Então, vamos lá, soltando os ombros, vamos iniciar, vamos reiniciar. Vocês vão repetir comigo o movimento e as palavras. Como eu disse, se as palavras não fizerem sentido para vocês, vocês falarem, eu não sinto raiva, vocês adaptem as palavras às emoções que vocês estão sentindo, tá bom? Mesmo eu procrastinando, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vocês podem falar alto ou mentalmente, tá bom? Mesmo me sentindo frustrado em procrastinar, eu me perdoo profunda e completamente. Mesmo eu tendo medo de errar, por isso eu procrastino, eu me amo profunda e completamente. Agora para cima da cabeça. Eu procrastino, vocês vão falar tudo de ruim agora, tá? Com a técnica. Eu procrastino, eu fico frustrado quando eu deixo de fazer o que eu planejei. Entre as sobrancelhas, fico desanimado em procrastinar, fico triste em procrastinar. Do lado do olho, nesse ossinho, tenho raiva quando eu procrastino, quando eu deixo de fazer o que eu programei. Embaixo do olho tem um ossinho também, tá, gente? Não é aqui embaixo, não, é aqui no ossinho, tá? Eu tenho medo de fazer errado. Me dá um desespero quando eu vejo que eu procrastinei. Embaixo do nariz. Me dá um calafrio, um desespero, um desânimo. No queixo. Eu me sinto pequeno, me sinto fraco quando eu procrastino. Aqui na clavícula, qualquer lado, no ossinho. Me
sinto ansioso, me sinto ansiosa. Me dá palpitação quando eu procrastino. Embaixo do braço, eu sinto que eu não tenho controle da minha própria vida quando eu procrastino. Eu fico sem paciência quando eu vejo que eu procrastinei. Em cima da cabeça, mais uma rodada. Me sinto frustrado quando eu deixo de fazer o que eu planejei. Entre as sobrancelhas, me sinto triste, desanimado, chateado comigo mesmo por não ter feito o que eu programei. Chega no fim do dia e eu vejo que eu não fiz o que eu programei, eu me sinto incompetente. Eu sinto raiva de mim mesma. Embaixo do olho, me sinto pequeno, fraco, ansioso, ansiosa. Embaixo do nariz, me dá palpitação, me dá raiva em ver que chega no final do dia e eu não fiz o que eu programei. No queixo, eu procrastino porque eu tenho medo de errar. Tenho medo de fazer errado. Medo em não dar certo. Então eu procrastino. Na clavícula, me sinto nervoso. Eu sinto que eu não tenho controle da minha própria vida. Isso me traz uma ansiedade muito grande. Me traz um desespero. Fico chateado, chateada. Pode parar um pouquinho. Respira fundo. Como vocês estão se sentindo depois de mais uma rodada? As emoções e as sensações físicas, elas aumentaram, diminuíram, mudaram, as emoções são outras. Como vocês estão se sentindo? Gente, é normal. Quem quiser colocar, escrever aqui embaixo, pode escrever como está se sentindo, tá? Como estava antes e como está agora. Gente, é normal, eu sempre falo isso, bocejar, lacrimejar, arrotar, o estômago começar sabe quando você tá com fome, fica brum, né? Então a barriga roncar, dá dor de cabeça, então é normal, tá? Extremamente bem. As pessoas costumam relaxar, porque a gente pega alguns pontos de acupuntura que a pessoa relaxa, tá? Então é normal você sentir esse tipo de coisa, de sensação também, tá? E como eu disse, sentindo bem. Como eu disse, vocês vão fazendo até essas emoções, elas diminuírem ou até zerarem. Aí vocês terminaram de trabalhar a questão da procrastinação, vocês vão trabalhar a outra emoção. Gente, faça isso a hora que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem por dia. Então agora eu quero trabalhar meu medo do escuro, eu quero trabalhar meu medo de algum bicho. Tenho medo de barata, tenho pavor de barata, por exemplo. Dá para trabalhar também. Eu tenho insônia, tá? Eu tenho uma coisa diferente assim que eu sempre falo direto das emoções, né? A pessoa também pode trabalhar, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com meu irmão, com um amigo. Tudo isso a gente trabalha, só que assim, quando você não sabe exatamente como trazer o que você está sentindo, o terapeuta ele é muito importante nessa questão, né? Você chega para o terapeuta e fala, não me dou bem com a minha mãe. A gente vai trazer o porquê. O que você sente quando você está com a sua mãe? Tem um exemplo, tá? Tem algum caso, algum evento que você, algum momento que você vivenciou com a sua mãe que te trouxe, sei lá, que você ficou se sentindo mal, que te deu raiva. Aí a gente tira tudo que você está sentindo de ruim. Por que você não se dá bem com a sua mãe? Não sei, eu fico com raiva, eu tenho medo dela.
Aí a gente começa a puxar, a gente vê que você tem medo dela porque você apanhou quando era pequeno, um exemplo, tá? Então, dá para fazer essa técnica sozinha, super dá, mas também como terapeuta, com certeza o trabalho é muito mais rico, né? E mais rápido também. Deixa eu ver aqui. Já temos 40 minutos de live. Então, gente, nós fizemos algumas rodadas, né, com essas emoções relacionadas à procrastinação. Quem chegou agora no finalzinho, eu vou deixar essa live aqui no Instagram, no IGTV, ou no IGTV e lá no YouTube também, tá? Que é Paula Rota Terapias Holísticas. Vocês podem sim ir lá e assistir e fazer a prática, tá? E quando a mãe faleceu, sim, eu trabalho muito questão de luto de pessoas, luto de animaizinhos de estimação. Então a gente traz. Quando você pergunta isso, Érica, quando a mãe faleceu, você quer dizer quando você não se dava bem com a sua mãe e a sua mãe faleceu? É isso que você quer dizer? Ou você quer dizer as emoções que trazem devido a que a sua mãe faleceu? O que você está... exatamente, acho que é a primeira coisa, né, que você quer dizer. Que, não me dava bem com a minha mãe, só que nunca mais me encontrei com a minha mãe, ou minha mãe faleceu. Sim, a gente consegue trabalhar, tá? Você não precisa ter um convívio com a pessoa, tá? Não me dou bem com o meu irmão, ou eu não me dou bem com uma pessoa X. Trabalhei com uma pessoa, eu não me dou bem com essa pessoa, mas eu nunca mais vi essa pessoa. Mas toda vez que eu lembro dela, me dá uma raiva, me dá não sei o que. Gente, a gente pode trabalhar EFT para isso. Porque você está sentindo, por exemplo, tô sentindo raiva daquela pessoa que você nem tem mais contato, mas você sente quando você lembra dessa pessoa. A gente traz as situações, a gente traz a situação que você lembra e que te dá essa raiva, por exemplo, e a gente acaba trazendo mais emoções em relação a essa pessoa. A sua mãe, por exemplo, a sua mãe é falecida, então, mas eu não me dava bem com a minha mãe, mas ela faleceu, como é que eu cuido disso? Dá pra gente cuidar sim, tá? Ela não precisa estar aqui, a pessoa não precisa estar aqui fisicamente pra gente cuidar das suas emoções, entendeu? Tá. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui, eu vou respondendo. E por hoje a gente já fizemos a nossa prática. Como eu disse, quem chegou depois, dá uma olhadinha no vídeo, ou aqui no IGTV, que eu vou deixar, ou lá no YouTube, Paula Rota Terapias Holísticas. Lá tem bastante vídeo também, falando sobre energia, sobre essa técnica, sobre espiritualidade também, tá? Então, são esses assuntos que englobam energia, tá? Então, são assuntos bem interessantes do nosso dia a dia mesmo, tá? Legal, Érica. Então, eu respondi a tua pergunta, né? Bacana. Ótimo. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, lembrando que toda terça-feira, às 19 horas ou 7 horas da noite, estarei aqui, ao vivo e a cores, e quem quiser trazer um caso, uma dor, alguma situação para trabalhar ao vivo e a cores aqui comigo, fiquem à vontade, tá? A gente volta semana que vem para fazer essa técnica novamente. Mas cuidei dela até o fim. Gratidão a você. Não tem problema, Érica. Você pode ter cuidado sim da sua mãe até o fim. E e não se dá bem com ela, né? Você cuidou dela até o fim, mas mesmo assim você guarda algum rancor em relação a ela. É normal, entendeu? A gente vai pegar essas emoções e a gente vai trabalhar. Eu que agradeço. Gratidão imensa, Mário. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho muito bonito, viu, gente? Realmente é uma ferramenta que ajuda muito, 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 muito. Eu tenho o maior orgulho e carinho de poder passar isso aqui para vocês. Então, venham semana que vem, terça-feira, vamos fazer alguém ao vivo aqui comigo, para vocês sentirem como que é.
a gente pega as emoções aqui e trabalha. Você mudou minha vida para melhorar, que graça, Cláudio, que bom, que bom, que bom, que bom ouvir isso, porque é o que realmente eu quero, é poder ajudar o máximo que eu puder. Cláudio teve bastante benefício com essa técnica, né, Cláudio? Que bom. Gente, então eu agradeço do fundo do meu coração. Tenha uma excelente, excelente semana, tá? Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem suas frustrações, suas procrastinações, mas assim, vamos pôr a positividade, a vontade de fazer acontecer na frente, tá? Então não desanima não, tá? Sempre vem medo, vem desânimo, vem tudo isso, mas bola pra frente. Vai com medo mesmo, vai desanimado mesmo, que a coisa vai girando, tá bom? Então, se tiverem qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou postar. E tenham uma excelente noite. Boa noite, um beijo no coração de vocês.